Teve dois casos. O primeiro é um caso mais catequético, né? Foi um caso mais catequético. Eu estava no Altas Populares, em Santa Rita, e aconteceu de que eu ia celebrar a missa e tinha um trabalho feito, não é, na frente da igreja, de uma galinha, E as pessoas entravam e diziam: padre, o seu nome está lá. Isso porque em Santa Rita eu ainda não era padre exorcista. Dom Aldo me pediu para somente delegas. E me delegava porque eu já tinha tinha tido essa experiência em Roma, né? Depois o Dom Delso resolveu me provisionar. E aí, naquele período, eu só tinha delegas. E uma catequista chegou da comunidade dizendo: padre, pelo amor de Deus, vamos ter que entrar em oração pelo senhor, porque estão fazendo trabalho em tudo que é esquina da cidade para lhe pegar. E aquele momento, primeiramente, no exorcismo, foi um momento catequético, porque eu disse assim: olha, se você vive sobre a mão poderosa de Deus, se todos os dias como padre eu celebro nesse altar o santo sacrifício de Jesus, o porquê eu tenho que temer aquele sacrifício? O que é aquele sacrifício? É uma galinha com o meu nome. Aqui está o corpo e o sangue de Cristo e o meu nome nesse altar. Então, para que temer aquilo se eu tenho isso daqui? Então, a primeira coisa que eu precisei fazer nesses casos de exorcismo é dizer às pessoas que não dessem ibope ao demônio. As pessoas, às vezes, canalizam demais e concedem ao demônio forças de que ele não tem. A vitória é sempre de Cristo. Eu não tenho para que temer. As pessoas, às vezes, ficam perguntando: padre, o senhor dorme? Como é que é isso? O senhor não fica assombrado? Eu disse: quem tem que conduzir o padre Gabriel à morte, né? Quem tem que ter medo de mim é o demônio. Né? Porque se eu estou em estado de graça, dizia São João da Cruz, o demônio teme a alma unida a Deus como se ela fosse o próprio Deus. Né? Então, o grande santo místico, né, do Carmelo fala muito claramente isso. Então, não há para que temer o demônio, né? Se eu mantenho minha vida sacramental, se eu rezo todos os dias o meu terço, se todos os dias eu pego a palavra de Deus para meditar, comungo, ok. Um outro caso, e esse foi muito preciso, foi de uma pessoa provinda da comunidade Consolação Misericordiosa, aqui da nossa arquidiocese. Primeiramente, eu entendi que Deus tinha permitido aquela possessão para uma finalidade maravilhosa, que foi unir aquela família. A esposa vivia num momento muito difícil com o marido, eles não eram casados na igreja, a filha deles tinha terminado do crisma, Dom Aldo tinha conferido a crisma, e dias depois da crisma, essa menina começa a ter manifestações. A priori, fui fazer a triagem, fui conduzir a psicóloga, a terapeuta, só que ela tinha aversões a elementos religiosos. Ela fazia, como você disse lá no ginásio, determinadas situações que fisicamente não se responderia. E um fato curioso é que no momento no momento do ritual de exorcismo, essa menina ela urinava e tiras de cabelo saíam da urina dela. Então saía muitas tiras de cabelo, né? E eu disse: eu preciso saber dessa história, porque não é comum de que essa urina saia junto. Em outros momentos, a mãe disse que em casa, quando ela defecava, também acontecia de que, jogando água nas fezes, tiras de cabelo apareciam. Depois de muita investigação, entendi de que aquela união daquela senhora com aquele rapaz, do qual essa menina era filha dos dois, não era querida pela mãe do marido, que trabalhava nesse ocultismo dessas magias negras, né? E ela acabou, né, por descobrir que por várias vezes, como um ódio do fruto da relação que ela não queria ter, ela colocava cabelo queimado, né, triturava o cabelo, torrava o cabelo, levava para as consagrações, tirava cabelo, né, e torrava e jogava esse pó sobre a comida dessa menina que sempre estava lá. Meu Deus. E eu comecei a entender o porquê aquela urina com aqueles, né? O nome da senhora chamava Lourdes, não é? E Dona Lourdes chegava desesperada. Era uma mulher, assim, meu Deus, descabelada, sem dente, sofrida, já tinha andado por tudo que era padre, tinha já pastor de tudo no mundo. E ela chegou e disse: minha esperança é o Senhor. Eu disse: não, sua esperança é Deus, não é? É o Senhor. A vitória de Deus na sua vida vai ser a vitória desse caso. Então comecei a perceber de que eu tinha que começar a fazer orações sobre essa sogra. Então vamos pedir perdão, ou seja, fazer orações, mesmo que a gente não tenha acesso fisicamente a ela, proferir orações de perdão para essa sogra por aquilo que ela fez com a filha de você. Então perdoe. Perdoe o que ela está fazendo com sua filha.
Ok, não é? E começamos aí o processo. Foi cerca de 4 meses de rituais de exorcismo. Depois, 4 meses, eu acompanhei ainda, Dona Lourdes desapareceu. Né? Desapareceu completamente. Acompanhei. A menina, a priori, quando me via, tinha muito ódio da minha figura. Se você vê a luta de uma pessoa, né, que tem aversão religiosa a entrar dentro de uma igreja para ser conduzida, porque ela já em casa começava a se manifestar, porque ela sentia, a mãe não dizia nada, mas ela sentia que ia se encontrar comigo. Ela sentia que ia receber um momento de oração, porque o demônio sabe das coisas, né? Então, ela já começava uma manifestação para que a mãe não conduzisse ela. Era um sacrifício chegar até a igreja. Depois Dona Lourdes saiu e depois eu vi, não é? Foi uma graça, porque depois eu estava nos bancários, participando de uma missa lá, foi um casamento que eu fui, e chegou uma senhora para falar comigo, muito bem penteada, maquiada, com os dentes, com tudo, e não acreditei que era a Dona Lourdes. Né? Ela disse, padre, eu sou a Lourdes. Eu disse, não, é outra mulher. Não é? Ele disse, olha, meu marido, minha filha está muito bem, ela está repetindo a crisma, ela já é crismada, mas ela preferiu fazer uma triagem. O meu marido, acabamos de nos casar faz 15 dias, e ele agora está fazendo seminário de vida no Espírito Santo. E eu comecei a entender que tudo aquilo, toda a batalha que nós enfrentamos com nossa filha, foi para a libertação dela do perdão que nós precisávamos conceder à mãe do meu marido e perceber a ação poderosa de Deus quando a gente se abandona. Porque hoje eu sou uma nova mulher, meu marido está casado, vamos comungar, participamos da missa, rezamos o texto em família e eu entendo, ou seja, o quanto o demônio ficou furioso naquela situação, porque era para desintegrar toda aquela casa. Mas confiaram em Deus, buscaram a via daquilo que eu chamei do início, do estado de graça, né? De uma via de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e perceberam completamente a libertação acontecendo. Então, Dona Lourdes, a filha, o marido, né? Não sei nem onde eles estão hoje, estão me escutando por meio desse podcast, mas quero dizer a eles que Deus os abençoe e os guarde, e eu fico agradecido por eu ter sido esse canal de Deus na vida deles, mas muito mais a decisão deles de tanger para fora da casa deles aquilo que estava fazendo tão mal para eles. Olá, eu sou o Padre Paul Ramos e você acabou de conferir um corte do nosso podcast Assim Seja. E para você ver o conteúdo completo, basta você acessar o nosso YouTube, podcast Assim Seja, e assim conferir o episódio, tá certo? Te espero lá. Deus abençoe.